A maioria das pessoas está querendo realizar alguma mudança na vida delas, mas a grande maioria não consegue sair do lugar. Se você se sente assim, meio travado, repetindo os padrões, não consegue sair do lugar, fica comigo que nesse vídeo eu quero te mostrar por que mudar é tão difícil e o que a gente pode fazer para sair desse cenário. Fala meus jovens, sejam bem-vindos ao Soft Skill na Prática. Meu nome é Henrique Molina e a nossa missão aqui nesse canal é te apoiar a se desenvolver na sua carreira e na sua vida pessoal, tudo isso na prática e sem enrolação. O assunto do vídeo de hoje é mudança, ou melhor, por que mudar é tão difícil, e a gente, além de falar disso, também vai falar o que nós podemos fazer então para alcançar algumas mudanças que a gente está precisando na nossa vida. E para que a gente chegue nesse objetivo, a gente vai ter que ter uma conversa que talvez seja um pouco difícil para alguns que estejam aí assistindo, porque eu vou tocar em algumas feridas. E o meu papel nesse vídeo, pelo menos em determinada parte, vai ser te provocar para que, quem sabe, você enxergue coisas que você está deixando passar nesse momento e que vão ser extremamente importantes para alcançar o resultado esperado, que é mudar alguma parte necessária da sua vida hoje. Vamos começar falando sobre o porquê mudar é tão difícil, o que faz a mudança ser algo desagradável, que a gente tem resistência em relação a ela, porque entender isso vai ser fundamental para depois, na segunda parte do vídeo, a gente falar sobre o que fazer então para facilitar essas mudanças que a gente precisa na nossa vida. E o primeiro ponto que torna mudar algo tão difícil é porque a maioria das pessoas vive dizendo: eu não consigo acordar cedo, eu não consigo estudar, eu não consigo liderar pessoas, eu não consigo gostar de falar em público, eu não consigo gerenciar conflitos, eu não consigo entrar em conflitos, eu não consigo me posicionar sem gerar discussões. Enfim, tem 1 milhão de eu não consigo que a gente pode citar aqui. Pensa aí e comenta aqui embaixo. Qual que é o eu não consigo que você vive dizendo no seu dia a dia e que está presente na sua vida o tempo inteiro? E a grande questão aqui é que para grande parte desses eu não consigo que você fala, na verdade, não está relacionado a você não conseguir porque você não sabe o que tem que fazer, que você não sabe qual é o caminho certo, e sim porque você não quer fazer o que tem que ser feito. Não quer fazer o que tem que ser feito. Então, o primeiro ponto é a gente ressignificar e se perguntar: será que esse eu não consigo, na verdade, não é o eu não quero fazer isso? Eu não quero falar em público, eu não quero me relacionar melhor com as pessoas, eu não quero ter mais paciência, eu não quero acordar cedo. Se você ficar se enganando e protegido do eu não consigo por alguma razão divina, você vai ficar travado. E se você não cuidar disso, a gente não vai conseguir sair do lugar. Então o primeiro ponto aqui é: será que você não consegue ou será que você não quer? Seguindo adiante, a segunda questão relacionada à mudança, a dificuldade de mudar, é que mudar ameaça nossa identidade. Todos nós temos uma autoimagem. O que isso significa? Uma imagem a respeito de nós mesmos. A gente tem um conceito em relação a nós mesmos. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que não gosta de grupos, que não gosta de socializar, que não gosta de falar em público, que não gosta de conflito, que não serve para liderar. E essa autoimagem é algo que já está cristalizado dentro de você. Para o seu cérebro, por mais que isso não seja talvez uma coisa boa, uma coisa agradável, para ele isso é conhecido. Ser assim, se enxergar assim é algo conhecido. E se é conhecido, ele não precisa mais gastar energia em relação a esse ponto. Agora, imagina que você tenha que construir uma nova imagem a respeito de você mesmo e que essa nova imagem seja desafiadora. Vá contra aquilo que você enxerga hoje. Por exemplo, sair de tímido para uma pessoa que conversa com os demais, que não tem problemas de relacionamento. E se essa nova versão dá medo para você, é desconhecido, seu cérebro não consegue enxergar, obviamente ele vai resistir e tentar evitar que isso aconteça, que esse novo cenário tome conta da sua vida. Logo, mudança afeta a sua identidade e isso faz com que o seu cérebro muitas vezes crie resistência. E o terceiro ponto em relação ao que torna as mudanças difíceis é que as pessoas elas esperam e elas buscam apenas o resultado e não querem passar pelo processo. Imagina só, para mudar aquela identidade que a gente falou anteriormente, talvez você precise se expor, tenha que bater de frente com os outros, tenha que se colocar numa posição onde você vai ser julgado, vai ter essa sensação de julgamento.
E tudo isso faz com que o processo se torne difícil. Ninguém quer passar por essa frustração de começar, de errar no começo, de ter que ficar repetindo até ficar bom. Portanto, em resumo, o que isso significa? As pessoas querem a mudança, mas não querem pagar o preço por ela. E é isso que faz com que todo ano você se coloque a mesma meta e não realize. Você vai lá e fala, não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou estudar inglês, esse ano eu vou cuidar mais da minha saúde, vou fazer exercício físico, esse ano eu vou batalhar dentro da empresa, vou lá, vou dobrar meus resultados, vou alcançar a promoção. Só que aí quando chega na parte do processo e não do resultado, que é o bacana que todo mundo quer, o que acontece? Isso exige um preço. Exige você acordar mais cedo, exige você falar não para várias coisas, exige você enfrentar os seus medos, você se dedicar a ter disciplina. E esse é o preço que está por detrás do resultado, que muitas vezes a pessoa chega e olha assim, ah não, esse preço eu não quero pagar. O que eu tenho para te dizer aqui é o seguinte: se é uma mudança que você já vem há algum tempo tentando fazer, se coloca toda hora, todo ano tá lá na sua lista de objetivos a mesma coisa e você não consegue, agora é a hora de você parar e pensar. O quanto de fato você quer isso? Porque senão só vai ter frustração na sua vida. Você vai estar sempre colocando alguma coisa que você sabe que não vai pagar o preço para alcançar aquele objetivo, só que o fato de chegar no fim do ano e isso nunca sair da sua lista vai minando a sua autoconfiança, a sua autoestima e a sua autoimagem. Você vai se vendo uma pessoa cada vez mais fraca em relação àquele objetivo. É a dor da frustração. Então é o seguinte, se você sabe que você não quer pagar o preço, pare de colocar nos seus objetivos, nas suas metas, no seu caderninho de objetivos para o seu ano. Então agora é o momento de você tomar uma decisão. Ou você vai amadurecer em relação a esse ponto, você vai fazer o que precisa ser feito e pagar o preço, ou isso vai sair da sua vista, vai sair daquilo que você se compromete toda vez e não consegue, porque isso só está te fazendo mal. Eu sei, é duro ouvir isso. Para mim também foi quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, mas garanto para vocês que foi transformador. Nada melhor do que você parar de correr atrás de alguma coisa que você não está disposto a fazer de jeito nenhum, ou que vá contra os seus valores, ou que vai contra aquilo que de fato você é, da sua personalidade, do que você gosta, do que você não gosta, e você tirar isso da sua frente é libertador, abre espaço para que outras coisas tomem o lugar daquilo e faça com que você tenha atitudes mais conectadas com quem você é, com o que você quer, com o que você espera para sua vida. Muito bem, esse era o remédio amargo que eu falei para vocês no começo do vídeo. São reflexões difíceis que muitas vezes a gente evita fazer, mas que vão ser fundamentais para abrir o caminho para o que eu tenho para dizer para vocês agora nessa segunda parte do vídeo, que é sobre como as mudanças acontecem então. E as mudanças, elas necessitam de algum estímulo. Se você tiver ali na sua rotina e nada mexa com essa rotina, você não tiver nada que estimule você a mudar, seja um estímulo interno ou externo, você vai continuar onde está. Portanto, um elemento fundamental de qualquer mudança é haver um estímulo. E, dentro desse contexto, eu quero falar sobre 4 pontos que estão relacionados às mudanças que de fato acontecem. E o primeiro cenário que promove mudanças é o seguinte: quando ficar onde está, dói mais do que a dor da mudança. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, você continuar fazendo o que você está fazendo pode ser algo que vai te prejudicando cada vez mais a ponto dessa situação ficar insustentável. Seja em relação a algum relacionamento que você está tendo, seja em relação à sua saúde, seja em relação a dinheiro, por exemplo. Imagina que você está ali se endividando e chega num ponto que as coisas começam a ficar perigosas. E a dor de estar nesse cenário talvez seja pior do que a dor de você tomar alguma atitude em relação a isso e mudar os seus hábitos, as suas ações. Logo, esse primeiro cenário significa o quê? A dor de você se manter na inércia é maior do que a dor da ação para mudar esse cenário. Quando chega nesse estágio de que ficar onde está extremamente desconfortável, logo você tem que sair dali, é uma situação que promove mudanças. Um exemplo aqui para ilustrar tudo isso. Imagina que você está dentro de uma jacuzzi, ali bacana, quentinho, né, dentro de um ofurô, então a água tá bacana, tá quentinha, só que esquecem o mecanismo de esquentar a água ligado e ela vai ficando cada vez mais quente, até que
tá tão quente dentro da água que você não aguenta mais ficar ali, você precisa sair. É exatamente isso que esse primeiro cenário significa. Você tá numa situação em que ficar onde está é pior do que você levantar e sair dali. Talvez no começo até tivesse bacana, quentinho, agradável, só que chegou num ponto que isso já passou dos limites e não tem mais como você ficar ali. Se você ficar ali, vai dar ruim. Então a mudança é a única saída, você acaba optando por mudar. Só que olha só, dentro desses 4 exemplos que eu vou passar para vocês, esse é o pior. Por quê? Porque é uma atitude reativa. A vida meio que te empurrou a mudar. Você não escolheu conscientemente, intencionalmente realizar essa mudança. Basicamente, a vida te levou a isso. E se foi esse o cenário, você, claro, tem o mérito de sair dali, porque algumas pessoas nem sair dali conseguem, né? Ficam até a água queimá-las. Então, só de você ter mudado já é bacana. Só que, como é algo reativo que não dependeu de você, talvez essa mudança não seja acompanhada de uma transformação real das suas capacidades, das suas habilidades, da sua maturidade. Portanto, muito provavelmente não vai gerar uma mudança real e não vai gerar uma evolução no seu ser, na sua pessoa, nas suas capacidades. Portanto, por isso que eu coloco ela aqui no primeiro nível em relação aos demais. Seguindo agora para o segundo ponto que promove mudanças, que é o seguinte: impacto emocional. Isso pode ser através de um susto, de um choque de realidade, de um feedback duro, de uma grande frustração que você passou. Tudo isso representa um impacto emocional forte que quebra muitas vezes a sua ilusão de que dá para continuar como está. Então imagine que você está tendo ali um desempenho, uma atitude que está sempre acontecendo dentro da sua função na empresa, aí chega a pessoa que te lidera e te dá um feedback duro. Algo do tipo: se você continuar como está, a gente não vai conseguir te manter aqui na equipe, porque essa sua atitude, ou esse teu desempenho, esse teu resultado, não está de acordo com aquilo que a gente espera. Portanto, você tem agora um prazo para ou mudar, ou então a gente não vai poder seguir aqui com você. Imagina só que duro que é ter uma conversa dessa, receber um feedback desse. Outro cenário, imagina que você está se relacionando com alguém e essa pessoa chega para você e diz algo do tipo: se você se manter nesse tipo de comportamento, a gente vai ter que encerrar a nossa relação. É uma espécie de ultimato. Muitas vezes isso dói, machuca bastante. É difícil ouvir uma coisa dessa. É difícil quando a vida vem te dar um susto. Ou então algo de saúde, né? Acontece alguma coisa, você tem que parar no hospital e o médico te dá aquela notícia negativa: olha só, os seus exames estão assim, 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 se você não mudar isso, é dessa para melhor. Então, olha só como isso tem um impacto forte dentro da gente. Como você deve estar imaginando, esse estímulo também funciona bastante. Só que ele traz acompanhado uma dor muito grande, né? Porque você receber esse impacto emocional, muitas vezes a gente não tá preparado. Até porque se tivesse, não seria um impacto de fato, né? Então aqui nesse cenário é quando a gente não tá esperando e acontece algo que é como se fosse assim: acorda pra vida, dá esse recado pra gente. E esse estímulo, ele tá para ali com o anterior que a gente falou. Afinal de contas, não foi você que teve uma atitude para que a mudança acontecesse, né? A atitude veio até você. A vida te trouxe esse estímulo que você precisava. Então ele também não é positivo e ele ainda vem acompanhado desse impacto emocional que é bastante dolorido. Seguindo agora para o terceiro ponto, esse sim já começa a melhorar a nossa situação, que é o seguinte: outro elemento de mudança é a repetição. E por que esse estímulo já está um degrau acima dos anteriores? Porque nesse, para você repetir constantemente, exige de você disciplina, esforço e intenção. É muito difícil a gente exercer esse método de repetição sem que a gente traga, né, junto com ele qualidades, características positivas, virtudes. Então a gente vai precisar se esforçar, vai precisar, como eu falei, ser disciplinado, manter esse comportamento sendo repetitivo, até que a gente passe pela fase desafiadora, aquela fase dolorida, e isso passe a incorporar a nossa identidade, sendo que já virou um hábito. Então se a gente fez algo repetidas vezes o suficiente para se tornar um hábito, agora para a gente continuar fazendo é muito mais fácil. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você vai empurrar um carro, acabou ali a bateria do carro, você vai precisar dar um tranco nele para ligar. No começo, para tirar o carro do lugar, é bastante desafiador, exige bastante esforço.
Só que quando ele já começa a pegar um pouquinho de velocidade, aí fica muito mais fácil empurrar, ele fica muito mais leve. É exatamente assim com o hábito da repetição pra gente mudar. No começo é como se você estivesse empurrando o carro parado. Difícil. Cada vez que você repete é um esforço dentro de você. Mas conforme o tempo vai passando, isso vai ficando cada vez mais fácil, até que vira parte de quem você é. É como se você estivesse empurrando o carro agora sem nenhum esforço, que ele estivesse indo sozinho. Portanto, na nossa escala, esse tipo de mudança já é excelente. Você teve que colocar intencionalidade, se desafiou, tá lá repetindo, pagando o preço para que você consiga a mudança que você tanto busca. E o quarto ponto tá bem relacionado a isso que eu acabei de dizer, que é pagar o preço conscientemente. Toda mudança vai cobrar um preço. Toda mudança vai exigir você sair da zona de conforto, você se esforçar mais, vai exigir muitas vezes você assumir mais responsabilidades, e isso raramente é fácil de ser feito. Por isso que a mudança vem acompanhada de pagar o preço. E escolher pagar esse preço é aonde mora a transformação. Por quê? Porque vai exigir de você competências novas, competências boas que podem ser replicadas em outras situações. Uma pessoa que consegue acordar cedo, 5 horas da manhã, num dia de chuva, frio, e ir na academia, para ela vai ser mais fácil, quando estiver no trabalho, enfrentar uma situação desafiadora que chega para ela. Ela já está moldando essa habilidade, essa resiliência de enfrentar desafios. Quando você escolhe pagar o preço, você está amadurecendo emocionalmente, está amadurecendo psicologicamente, está amadurecendo comportalmente falando, está amadurecendo as suas habilidades. É aí que mora o segredo. Você conscientemente fala assim, eu sei que isso é difícil, eu sei que isso vai me custar, vai exigir de mim, e ainda assim eu encaro de frente, acordo, vou lá e faço, enfrento. Fazendo isso, você vai desenvolver as suas qualidades, as suas competências e vai construindo uma nova identidade. Uma identidade de alguém mais forte, mais competente, mais disciplinado, que vai ter mais credibilidade com as pessoas. Por isso que, se você não souber qual é o preço e topar pagá-lo, você não vai ter a melhor mudança possível. Falamos bastante aqui sobre os elementos da mudança, então bora fazer um breve resumo para a gente recapitular tudo que a gente falou e consolidar na nossa cabeça os pontos aqui do vídeo. O que você tem que sair daqui desse vídeo sabendo? Primeiro, as pessoas não deixam de mudar porque elas não conseguem. Elas deixam de mudar porque elas não querem pagar o preço que a mudança exige. Segundo ponto, mudar é difícil porque ameaça o nosso conforto, ameaça a identidade que a gente já tem de nós mesmos. Ela exige que você passe pelo processo difícil para chegar no resultado que você tanto busca. Terceiro ponto, a maioria das pessoas acaba mudando reativamente, ou só quando ficar onde está já ficou mais difícil do que a dor da mudança, ou então quando recebem um impacto emocional doloroso e que pode até gerar algum trauma ou algumas marcas nela. Ele vai promover a mudança, mas com um preço alto. E por último, a mudança real, a melhor de todas, é aquela que acontece quando a gente se dispõe a repetir, a passar pelo processo, fazer várias vezes até consolidar essa nova identidade e topa pagar o preço que essa mudança exige. No fim, não exige mudança sem custo, existe qual o preço que você escolhe pagar. Ficar como tá ou mudar e colher os benefícios. Muito bem, meus jovens, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, porque vai ajudar demais o YouTube a entregar para mais pessoas e com isso a gente ajuda mais gente. Também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para continuar aprendendo essas soft skills que vão fazer a diferença e te trazer resultados na sua carreira e na sua vida pessoal. E me diga nos comentários, quero muito saber qual é a mudança que você está precisando fazer, mas que ainda não topou pagar o preço. Simbora, galera, bora se mexer, fazer o que precisa ser feito para ter uma vida ainda melhor. Porque é importante lembrar, saber é bom, mas a mudança só acontece na prática. Muito obrigado, meus queridos, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!